Então, boa noite a todos. Vou colocar aqui no chat ali, o link para a presença de vocês. Hoje eu vou entrar na parte de determinante de matrizes. Eu postei um material para vocês, estava falando antes ali, e aí já vou comentar, tem alguns exercícios no final desse material que eu vou pedir para que vocês entreguem, só que eu vou criar um questionário no Siga lá. Como é que é o questionário? O questionário, ele abre lá questões para vocês resolverem, só marcar a questão correta. Então, eu não sei se eu vou colocar todos os exercícios lá no questionário, mas vai sair dali. O questionário vai sair dali. Vou mostrar agora. Deixa eu achar aqui. Estão enxergando aí? Tá. Então, os exercícios estão aqui no final, é isso que eu estava falando. Ó. Aqui. Começa aqui, de matrizes e determinantes e cofatores. Né? Cofatores. Determinante e matriz, teorema de Laplace. Então, eu tenho aqui, são 15 exercícios, esses 15 tem mais uns, separa em, dá uns 22 por aí. Então eu vou ver se vai ser todos que eu vou pedir lá, mas vai sair daqui esse questionário. Então, só que lá no questionário, o que eu vou pedir? Daí, coloca um exemplo aqui, bota esse exercício 3 aqui, por exemplo, determine, vamos ver esse exercício 3 aqui, determine o valor da determinante da matriz A. Né? E aí lá vai ter para marcar 1, 2, 3, 4, 5, a solução, daí só vocês vão marcar a resposta certa e depois enviar. Então vocês já podem ir trabalhando depois que eu terminar essa aula. Se eu não postar até sexta-feira agora, porque eu tenho que digitar isso aí tudo lá. Mas aí vai ficar para vocês fazerem até... Eu vejo um tempo aí que seja hábil para vocês. Feito? Vamos começar. Vou aumentar um pouquinho mais, porque essa letra ficou pequena. Podia ter aumentado. Então, vamos lá. Vou fazer um pouco de leitura aqui, mas logo já vamos para os cálculos. Então, determinante, o conceito, então, de maneira simples, determinante. Fala, Ana. Professor, eu cheguei atrasada, eu não entendi se o senhor vai dar prova sobre esses conteúdos aí, o senhor estava mostrando? Sim, é um trabalho, é isso. Ah, tá, então tá, era só Tá, isso. mas depois tu olha de novo na gravação, quando eu enviar para vocês, no início ficou lá na gravação, é tranquilo. Depois eu volto a falar, mas vou voltar a falar igual, tranquilo. Então tá, obrigado, professor. Não, por isso. Então, o conceito aqui, de maneira simples, determinante é um número real associado aos elementos de uma matriz quadrada. Então, lembrando, né, que matriz quadrada, então, é uma matriz que tem número de linhas e colunas iguais. Então, do tipo, se tiver uma linha e uma coluna, um elemento, ou duas linhas e duas colunas, 4 elementos, né? Porque aí tem duas linhas e duas colunas ao encontro desses aqui, então 4 elementos. 3 linhas com 3 colunas, vai ter 9 elementos.
e assim sucessivamente. Então, o determinante dessa matriz ele é um número, né, que vai gerar multiplicações entre esses elementos da matriz. Na verdade, essa associação do determinante com os elementos de uma matriz quadrada é feita através da permutação dos elementos da matriz, juntamente com o conceito de classe de uma permutação. Né? Mas isso eu vou mostrar passo a passo de cada uma delas. Então, a representação dada uma matriz A, né, de A e J, os elementos, o determinante dessa matriz A será representado por ou dessa forma, det de A, ou o D maiúsculo da matriz A, ou, né, esses colchetes da matriz A. Aqui não é colchetes, é umas barras, né, de função, mesma questão da função modular, né, dois modular no lado do A, significa a representação de determinante. Ou ainda determinante da matriz A e J. Tem 4 representações aqui, bem tranquila, né, para representar ela. Quando se tem uma matriz, né, no caso aqui eu tenho uma matriz, mas se eu tivesse uma representação dessa forma aqui, ó, dos elementos, vamos dizer, 1, 2, 3 e 4, e 3, isso aqui seria o determinante dessa matriz do tipo 2 por 2, porque ele está pedindo para calcular o determinante, né? Em função modular, eu posso já, em vez de escrever, isso aqui não é uma matriz, é uma determinante dessa matriz. Então, como vai aparecer essa notação do determinante? A ordem de um determinante é definida como sendo a ordem da matriz, a qual esse determinante está associado. Por exemplo, aqui, a ordem, essa matriz A do tipo 2 por 2, aqui, ó, de ordem 2, então o determinante A tem ordem 2, e podemos dizer também que é de ordem 2, pois a matriz A é do tipo 2 por 2. Então, a ordem do determinante vai ter a mesma ordem do que a matriz quadrada que gerou esse determinante. Então, vamos lá, para o cálculo do determinante da ordem, de uma matriz de ordem 1. Isso é simples. Então, sendo uma matriz A do tipo A, o determinante de A vai ser o próprio elemento A1. Por exemplo, né, uma matriz do tipo 1 por 1, ou de ordem 1, onde só tem o elemento 7, né, o determinante dessa matriz aqui vai ser o próprio elemento que está ali. Então, se eu tenho uma matriz do tipo 1 por 1, nesse caso aqui, né, então, se eu tiver uma matriz lá, uma matriz B, né, vou assinar aqui, um elemento 2 dentro dessa matriz, né, então, o determinante da matriz B, determinante de B, vai ser igual a 2. Por quê? Porque o elemento único que tem lá, quando é uma matriz de ordem 1, é o próprio determinante dessa matriz. Então, é tranquilo para determinante de matriz de ordem 1. Para determinantes de matriz de ordem 2, né, aqui, então, sendo a matriz A do tipo 2 por 2, o determinante dessa matriz A é o produto dos elementos da diagonal principal, está aqui, ó, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é esse aqui. Então, se eu tiver uma matriz 2 por 2, para eu achar o determinante dessa matriz, eu multiplico esse por esse, ó, A1, 1 vezes A2, 2, o produto do elemento da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, deu ordem 2 por 2, então esse aqui, no caso, vou fazer um exemplo numérico aqui. Então, vai ser esse vezes esse,
Então, ó, menos 1 vezes 4, né, tá aqui, menos a multiplicação desses dois elementos, que é 2 vezes 3. Então, menos 1 vezes 4 dá menos 4, menos 2 vezes 3, que dá 6. Menos 4 menos 6, deu menos 10. Então, é simples. Também, uma matriz de ordem 2, então, ele usa, quando ficar a questão do Laplace, lá mais adiante, que é matriz de ordem acima de 3, né? Eu tenho que usar Laplace. E, basicamente, aqui eu estou aplicando o Laplace. Né? Depois eu vou mostrar o porquê que isso aqui é o Laplace. Mas, nesse caso, não precisa pensar muito em teorema, teoria de Laplace, coisa e tal. É pensar que uma matriz de ordem 2 é o produto da diagonal principal, que são esses dois elementos, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Que é isso que está dizendo aqui nessa matriz de ordem 2. Um exemplo aqui, vamos apagar. Vamos fazer um exemplo numérico aqui. Vou apagar aqui. Vou escrever uma matriz B do tipo... Eu vou... Então, 3, 1, menos 2 e 3. Então, ó, como que eu calcularia? Vou mudar a cor aqui só para... Então, vai ser o produto desses elementos aqui, né? Desse aqui com esse aqui. Então, vou escrever. Vai ser 3 vezes 3, menos, vou abrir um parênteses aqui, 1 vezes, e vou abrir um parênteses também, porque é o menos 2, só porque tem sinal aí, para não errar sinal. Então, vou escrever aqui embaixo, 3 vezes 3 dá 9, menos, e aí 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Resolvi o que estava dentro desse parênteses aqui. Por fim, 11 não, 9, pensei, menos com menos vai dar mais, então vai fazer com que troque de sinal aquele 2 ali. Tirei os parênteses agora, né? E agora eu vou por último, vai dar. Então eu tenho que o determinante, posso dizer que determinante da matriz B é igual a 11. Então, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Tranquilo? Posso ir adiante? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Quando eu tenho uma matriz de ordem 3, vocês já devem ter visto isso no terceiro ano, talvez. Né? Uma matriz de ordem 3, existe uma regra chamada regra de Sarry, que ela é uma regra mecânica, né? E serve especificamente para uma matriz de ordem 3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas. Regra de Sarry, ou de Sarros, ou de Sarru, depende de quem é do francês, se não me engano. Regra de Sarros é da seguinte forma. Então, a forma simples é o seguinte. Vou para baixo. Ele escreve a primeira linha, primeira coluna, desculpe, a segunda coluna, a terceira coluna. E essa primeira coluna aqui, ó, ele repete aqui, e essa segunda ele repete aqui. Então, escreve as 3 colunas e depois repete a primeira e a segunda.
E aí, a partir daí, é a mesma coisa lá. É o produto, vai dizer, somar o produto dos elementos, aí pensa em diagonal principal, ó, se vocês forem olhar, ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Né? E aí bota um menos aqui e começa de novo com o produto. Aí bota um parênteses para não se complicar com o sinal, e aí vem essa questão. Esse vezes esse, mais, porque eu botei um sinal. Aqui diz que é menos, mas eu estou usando o parênteses, então se for tirar o parênteses, vai ser menos todos esses elementos aqui. Então eu coloco um menos para não me perder. Estou falando isso porque na hora da prática matemática lá, o sinal ele pode dar problema de erro de sinal. Então, para evitar erro de sinal, então esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ou seja, seria a soma dos produtos da diagonal principal, que gerou aqui nessa matriz estendida, menos a soma dos produtos da diagonal secundária, que gerou nesses produtos. Eu já vou fazer um exemplo matemático, numérico, né? Não algébrico, mas é exatamente essa é a formação mecânica da regra de Sartre, ou de Sartre. Vamos para um exemplo aqui matricial. Então, vamos fazer. Então, aqui. Vou escrever aqui embaixo, aqui, 7, 0, 1, 8, 4, menos 6, menos 3, 5 e 2. Vou repetir a primeira coluna, ó. 7, 0 e 1. Nossa, o mouse aqui não. E repito a segunda, que é 8, 4 e menos 6. E aí, vou trocar de cor aqui para. E vou dar uma afinadinha aqui para não. Ó, tem que fazer o produto desses aqui, mais esses aqui, mais esses aqui. E depois, menos esses aqui e esses aqui. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, que vai dar 7 vezes 4 dá 28, 28 vezes 2, 56. Ali, ó. Depois, mais 8 vezes 5, 40, 40 vezes 1, 40. Menos 3 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 6 dá 0. Deu 0. Menos, botei o sinal de menos, para não me confundir. E aí, tanto faz eu começar por aqui ou por aqui, ele começou por aqui, ó. Mas é indiferente, porque a soma aqui vai dar a mesma, né? Então, vou começar por ele, como ele começou. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, vezes 1, menos 12. 7 vezes 5 dá 35. 35 vezes 6, né? Está dizendo que dá 210 negativo. Então, negativo menos 210. E por último, 8 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. Então, deu 0. Notem aqui, 56 mais 40 deu 96. Menos. E aí vou somar o que está aqui dentro. 210 mais 12 deu 222. Note que tem que, nesse caso aqui, ó, como é menos com menos dentro do parênteses, vai ficar positivo. Então, 222 mais 96, né? 6 mais 2 dá 8. 1 mais 9 dá 10. 222 mais 96 dá 8.
9, 10 dá 11. 11 mais 1, 318. Eu estou fazendo, viajando. 318, então, é o determinante dessa matriz A aqui. Então, note que apliquei a regra de Sarros, repetindo aqui. Eu vou apagar tudo aqui, vou repetir o que eu fiz. Né? Então, o que eu fiz? Eu tinha uma matriz, né? Eu escrevi as 3 colunas, e essa primeira eu repeti aqui, e a segunda eu repeti aqui. Né? E aí, fiz exatamente o que está dizendo aqui. Eu fiz a multiplicação dos elementos aqui, né, como diz a fórmula ali. Né? Produto das diagonais, o produto dos elementos das diagonais principais, né, a soma do produto dos elementos das diagonais principais, menos a soma dos produtos dos elementos da diagonal secundária. Que geram, né, 3 principais, 3 secundários. Desculpa. Então, apliquei a regra de Sarros para a matriz de ordem 3. Então, vamos recapitular aqui. Né? Quando eu tenho uma matriz de ordem 1, o determinante é o próprio elemento da matriz. Quando a matriz é de ordem 2, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quando eu tenho uma matriz de ordem 3, uma das regras que se aplica é a regra de Sarros. Porque tem a regra geral depois, que nós vamos ver, mas uma delas é a regra de Sarros, que é repetir a coluna 1 e a coluna 2 e fazer a soma dos produtos dos elementos da diagonal principal menos a soma dos produtos dos elementos da diagonal secundária. Lembrando que não é bem principal, porque não é uma matriz quadrada, né? Porque ela gerou uma matriz retangular, né? Mas igual dá para associar o elemento das diagonais principais ali, né? Dessa forma que eu... Então, aqui ele tem um exemplo aqui de uma expressão, na verdade. Ó. Note que aqui já apareceu o símbolo de determinante. Ó. O determinante dessa matriz dividido pelo determinante dessa matriz que está aqui embaixo. E ele quer que simplifique essa expressão, né, para x diferente de zero. Então, ele aplica aqui o sarro na de cima e na de baixo ele aplica o produto. Né? Vamos fazer ele aqui. Deixa eu lá apagar. Então, aqui, no caso, vou escrever aqui. Seria x 1, 1, x e 1. Embaixo, 1, x, 0. E aí repito de novo, 1, 1 e x. E, por último, 0, 1, 1, 1, e repito os dois primeiros. 0, 0 e 1. Lembrando que aqui eu vou aplicar a regra do sarro. Vou mudar esse vermelho, esse azul, vou colocar um vermelho. Então, nesse caso aqui, ó, tem que fazer o produto desses aqui, desses aqui, desses aqui, depois menos o produto desse aqui e desse aqui. Então, vamos escrever aqui. Ou vamos para cá mesmo, né? X vezes x dá x ao quadrado, vezes 1, x ao quadrado, que está aqui. Depois, 1 vezes 0 vai dar 0. Depois, 1 vezes 1 vezes 1 deu 1. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que deu 1.
x vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0, 1 vezes x dá x, x vezes 0 dá 0, então deu 0. E aí só pega os elementos, ó, x ao quadrado mais 1 e esse aqui menos 1. Então, esses elementos aqui, ó, vão se simplificar e fica só com x ao quadrado em cima. Beleza. Então, já está feito o elemento em cima. Agora, o de baixo era só esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, x vezes 5x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, 5x ao quadrado menos com menos vai dar mais, então dá 6x ao quadrado. No caso, o x ao quadrado com esse x ao quadrado aqui dá para simplificar. Ó. Dá para cortar e fica 1 sexto, 1 sobre 6, né? Que é 1 sexto, que é a expressão dada, porém, simplificada. Tudo isso aqui vai ser igual, né, para x diferente de zero. Então, ele fez uma simplificação daquela expressão lá, calculando o determinante, simplesmente, dessa expressão aqui, de uma matriz no denominador de ordem 2 e numa matriz no numerador, uma matriz de ordem 3, onde eu apliquei a regra de Sarros. Antes de eu ir adiante, tá tranquilo? O determinante é ordem 1, 2 e 3, né? Usando a regra de Sarros. Tranquilo, tranquilo, bem explicado, bem tranquilo. Então tá. Então agora eu vou para uma regra que ela é uma regra geral para o uso de cálculo determinante de qualquer matriz. Né? Seja uma matriz de ordem 1, D2, D3, D4, D5, D6, não importa. Porque a partir da matriz de ordem 4, ela necessariamente ela tem que ser usada essa regra, o teorema de Laplace. Porque fora disso ela não tem como ser calculada. Então, por isso, ela na verdade, ela é uma regra muito mais importante, ela é geral, né? Que pode ser calculada para qualquer tipo de matriz, inclusive para matriz de ordem 1, 2 e 3. Como a gente sempre, no ensino médio, fica nos sarros, geralmente na matriz de ordem 3, e não vai a Laplace, mas ela, para a matriz de ordem superior, ela é necessário isso. Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui. Agora, para apresentarmos cálculo determinante de uma matriz quadrada de ordem n, né, com n, na verdade, ele diz que é maior ou igual que 4, mas, na verdade, para qualquer. Né, desde a ordem 1, ela serve também. E a regra, ela é uma regra geral. Recorrer às definições de determinante. Definição. Determinante de uma matriz unitária, né, é igual ao seu próprio elemento, que foi o que eu fiz lá na definição da matriz de ordem 1. 2. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, com n maior ou igual a 2, é a soma dos produtos dos elementos da primeira pelos respectivos cofatores. Bom, nós não vimos ainda o que é cofator. Então, por isso, então, precisaremos definir também o que é cofator. E é isso que eu vou trabalhar agora com vocês. Dada uma matriz quadrada de qualquer tipo, de ordem n, com n maior que 2, chama-se cofator o elemento AIJ, ou chama-se o cofator dos elementos AIJ, o número que indicaremos por CIJ, e aí é questão de nominação lá, ou de escrita nos livros. Cofator do elemento AIJ, definido por, e aí ele vem aqui. O CIJ é menos 1 elevado na I mais J vezes o determinante da matriz CIJ. O que quer dizer isso? Então, vamos lá para uma questão prática. Né?
ou, né, e aqui tem outro tipo de escrita, mas eu vou ficar só com essa aqui, que é o determinante mesmo, sendo que o D se chama de menor complementar do elemento IJ. Note que nós estamos falando de duas coisas, menor complementar e cofator da matriz. O menor complementar do elemento AIJ será o determinante da matriz que se obtém quando se elimina a matriz A. Se elimina da matriz A linha e a coluna que contém o elemento AIJ. O que quer dizer isso? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui a matriz e vou calcular o cofator e os elementos, e os menores complementares desses elementos. Então, vamos lá. Vamos pegar o AI1, do elemento AI1. Então, o complementar dessa matriz aqui, opa, vou pegar aqui. Então, aqui, eu vou escolher, quando se for calcular os menor complementar e os cofatores, é exatamente para vocês trabalharem com a matriz, com o determinante dessa matriz. Então, quando for calcular o determinante de uma matriz, eu preciso escolher uma linha ou uma coluna para calcular que melhor seja mais fácil para calcular esse determinante. Né? E teria que escolher uma matriz com um elemento nulo aqui, que seria o ideal. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou começar por esse elemento aqui. Depois eu vou comparar para vocês. Esse elemento aqui, ele vai ser, então, o elemento, o N, no caso aqui, é 3, né? E vou tirar esses elementos da matriz da menor complementar, para montar a matriz menor complementar. Então, ó, o menor complementar deles aqui, ó, vai ser o CI, o cofator, né? Nesse caso aqui, vai ser. Como é que tá? Como o elemento é menos 1 elevado na IJ, ó, que posição esse elemento está? Está na primeira linha e primeira coluna. Então, o C11 vai ser, né, o menos 1 elevado na 1 mais 1, porque é I mais J, né? 1 mais 1, que multiplica a menor complementar. Quem é a menor complementar? É o determinante da matriz dos elementos que sobraram. Como eu tenho, eu quero esse cofator aqui, eu tirei a coluna que ele está e a linha que ele está, e sobrou os elementos menos 2, 0, ó, menos 2, 0, 7 e 1. É o determinante dessa matriz aqui que sobrou. No caso aqui, ó, esse menos 1 elevado aqui, ó, vocês têm que pensar da seguinte forma. Por que ele está aí no menos 1? Porque se o I mais J for par, e é isso que tem que pensar, o menos 1 elevado num número par aqui sempre vai ser positivo. Então, ó, o que vocês têm que pensar, nesse caso aqui, esse elemento vai dar positivo. Por quê? Porque 1 mais 1 dá 2. Esse aqui vai dar negativo. Por quê? Porque 1 mais 2 vai dar 3. Então, esse elemento, essa parte aqui da conta, ele vai dizer que vai ser quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Então, se vocês forem olhar lá, ó, não perder muito tempo estudando a questão do cofator, eu posso pensar que aqui vai ser os sinais deles, ó, de todos eles ali. Ó, por que isso? Porque se eu for calcular o cofator daqui, ó, a posição dele é 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. 3 menos 1 elevado na 3 vai dar negativo. Aqui, 1 mais 3 dá 4. Então, menos 1 elevado na 4 vai dar positivo. E assim sucessivamente. Eu posso
estudar todos eles, mas eu sei que lá no início é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E assim sempre vai ser dessa forma. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, note que o menor complementar aqui, ó, do D11 que eu ia calcular, tá lá, ó, ele está calculado aqui, ó. Né? Então, eu calculo como sendo o quê? Como ele ia ser positivo, ó, aqui deu menos 2, menos 2 vezes 1, menos 7 vezes 0, isso aqui dá menos 2. Como ele é positivo, ele continua sendo menos 2. Então, o menor complementar daquele elemento ali do primeiro, ele é menos 2. O menor complementar do 3.2, quem é o 3.2? Vou apagar aqui só para... O menor complementar do 3.2, o elemento está na terceira linha, segunda coluna. Então, o menor complementar, o que acontece? Eu tiro esse aqui, e tiro a linha e a coluna que ele está. Sobra quem? Sobra esses elementos aqui, ó, 3 menos 1, 4 e 0. Então, o menor complementar do D, menor complementar do elemento 3, 2, vai ser os elementos que sobram, né, tirando a linha e a coluna onde ele pertence. E aí eu calculo o determinante da matriz de ordem 2 aqui nesse caso. E aqui, quem é o cofator do elemento 1, 3? Notem aqui. E aqui já é... Deixa eu apagar tudo aqui e vou um pouquinho mais para baixo. Só um pouquinho. Ó, ele pede o cofator do elemento 1, 3. Quem é o elemento 1, 3? É o elemento que está na linha 1, coluna 3. É esse aqui. Então, ó, nesse caso, o cofator, eu vou tirar os elementos da linha e vou calcular, no caso aqui, o menor determinante e menos 1 elevado na quarta. Esse elemento aqui, como ele está na linha 1, coluna 3, 1 mais 1 dá 1 mais 3 dá 4, 4 a posição dele, o I mais J dá 4, então esse menos 1 aqui vai ficar positivo. É isso que ele está dizendo aqui. O resultado que der no menor complementar é o resultado que ele vai permanecer. No caso, quando eles forem ímpar, a soma do I mais J, que é a posição da linha mais a posição da coluna dele, o menor complementar tem que mudar desse sinal. E aí eu já vou fazer um aqui que vai mudar o sinal para vocês entenderem. Então, ó, menos 1 vezes 7 dá menos 7, menos 2 vezes 6 deu menos 12, mas é menos com menos vai dar mais 12. Então, aqui daria, né, no caso, 5 positivo vezes 1, por quê? Porque o 4 aqui é par. Então, notem que o cofator 1 em 3, ele é 5. Seguindo, vou apagar aqui. O cofator 3, 2, que está na linha 3, coluna 2, é esse aqui. Eu vou tirar essa linha e essa coluna e vou achar os valores desses elementos aqui. Né? Ah, não, aqui ele não calculou o D2 aqui. Ah, já estava calculado lá, por isso que ele não calculou de novo. Tá, eu fiquei pensando que eu já tinha calculado. Tá, então, ó, menos 1 elevado na 5 significa que isso aqui vai dar menos 1. Né? Esse D32 nós já tínhamos calculado aqui que tinha dado 4, né? Então, para não perder de novo, mas é a mesma coisa, já tem que fazer de novo. Deu 4, então menos 1 vezes 4 deu menos 4. Nota que o cofator 32, né? Então, deu menos 4. Mesmo que o menor complementar do D2 deu positivo, mas ele mudou de sinal por causa da posição que esse elemento está. Então, no caso aqui, vou apagar e vou calcular o determinante dessa matriz aqui de duas formas. Usando sarros e usando exatamente essa informação que nós temos aqui, que diz o seguinte, voltando aqui. O determinante de uma matriz quadrada, ela é a soma dos produtos dos elementos da primeira linha pelos seus respectivos cofatores. Então, eu tenho que pegar cada elemento e multiplicar pelos seus cofatores. É isso que eu vou fazer.
Então, ó, nesse caso aqui, primeiro eu vou usar a regra de Sarro, tá? Para calcular. Então, vou escrever aqui. Primeira linha, 3, 5, 4. Vou repetir a primeira, 3, 5. Depois vou para debaixo. Menos 1, do menos 2. Vamos mais para menos 1, menos 2, 0, menos 1, menos 2. Por último, 6, 7, 1, 6 e 7. Eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, vou procurar aqui, multiplicar aqui já direto. Aqui, né? Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Vezes 1, menos 6. 5 vezes 0 vezes 6, mais 0. Porque 5 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0. 4 vezes menos 1 dá menos 4, vezes 7, menos 28. Menos, agora vamos para o lado de cima lá. 5 vezes menos 1 dá menos 5, vezes 1, menos 5. 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes 7 dá 0. Então, mais 0. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 6, menos 48. Então, vou fazer um ajuste aqui. Então, menos 6 com menos 28 vai dar menos 34. E aqui, esse menos, antes de eliminar, vou fazer isso. Isso aqui vai dar menos 48, menos 53. E esse menos com esse menos vai mudar, então vai ser 53 positivo, o menos o 34 ali. Vou invertir um pouquinho aqui para não... Seria 34, menos 34 mais 53. Mas vai ficar a mesma coisa. Então, aqui daria 16, daria 40, 50, 16, 19. Isso. Então, o determinante dessa matriz é 19, usando a regra de Sarro. Certo? Vou usar os cofatores agora. Que é a regra... Posso apagar, né? Tá, tranquilo. Então, vou pegar exatamente essa linha aqui. Então, o que ele está dizendo? É o produto dos meus elementos vezes os cofatores deles. É isso que ele diz lá naquele produto lá. E aqui que ele está também aqui, ó. É o A1 vezes o cofator 1 mais o A1, 2 vezes o cofator 1, 2. Isso de uma matriz de ordem 2. Mas eu vou fazer aqui. Então, vou escrever aqui. Então, seria nada mais do que 3 vezes... Tá? 3 vezes o cofator 1 mais 5 vezes o cofator 1, 2 e mais 4 vezes o cofator 1, 3. Por que isso? Porque eu estou pegando uma linha para calcular o determinante dessa matriz. Então, ele está dizendo isso, que o determinante dessa matriz é o produto dos elementos
E eu posso pegar qualquer linha que eu digo, poderia pegar a linha 2, a linha 3, a coluna 1, coluna 2, coluna 3, e o ideal é que eu pegue aonde tiver o maior número de zeros. Por que isso? Porque se eu tiver um zero aqui, eu não preciso calcular esse cofator. Né? Eu vou calcular, nesse caso, a primeira linha e depois vou calcular, escolher a terceira coluna e vai chegar no mesmo resultado que deu antes, que era 19. Né? Então, eu vou apagar aqui para não deletar aquilo lá que eu queria. Então, primeiro eu vou calcular o C11. Será que não tem? Ah, agora já. Tá, vamos lá. Tá ali. Vou calcular o C11. Né? O C11, no caso, ó, tira esse. Como o elemento aqui é 1 e 2, então C1 vai ser menos 1 elevado na 2, que é 1 mais 1, né? Então, isso aqui vai ficar positivo, vezes o determinante daquela matriz ali, que é menos 2, 0, 7 e 1. Nesse caso, dá 1 positivo, aqui dá menos 2 menos 0 dá menos 2. Menos 2. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Bom, então, já calculei o C11. Vou colocar aqui embaixo, menos 2. Pagando isso aqui. Vou calcular agora o C12. Vou apagar aquilo lá. Quando eu pego o elemento 12, ó, que é o 5, eu tiro essa coluna onde ele pertence e vou calcular o C12, que é o que eu quero ali, que é menos 1. A posição dele é na linha 1, coluna 2, 1 mais 2 dá 3. Isso aqui vai. O resultado que der aqui, eu vou ter que mudar de sinal, porque menos 1 elevado num número ímpar vai dar menos 1. Eu já sei que vai dar menos 1, vezes o resultado daqueles elementos que sobraram ali. Menos 1, 6, 0 e 1. Então, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 0. Então, dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Então, esse C12 vale 1. Então, eu vou colocar aqui como sendo 1. Tá. Então, falta o terceiro passo agora. Que é calcular agora o elemento C13. Né? Que é menos 1 elevado na 1 mais 3 dá 4, vezes o determinante da matriz que sobra lá, que é o menor complementar do elemento. Então, menos 1, menos 2, 6 e 7. Com isso vai dar menos 7, com menos 12, que dá mais 12. Com isso, eu tenho que aqui vai dar um positivo, 1 vezes 5. Então, vai dar 5, esse menor complementar aqui. Então, aqui dá 5. Tá, então, vou apagar agora aqui, vou resolver o determinante daquela matriz usando a linha 1. Né? Por que usando a linha 1? Porque eu calculei todos os cofatores deles, né? E aí o produto dos elementos da linha 1, ó, aqui está, ó, 3 vezes o cofator dele, então 3 vezes 6 deu menos 6, mais 5 vezes 1, que dá 5, e mais 4 vezes 5, que dá 20. Com isso, 20 mais 5 dá 25, menos 6 deu 19. Então, nós chegamos no mesmo valor, eu usei a regra de Savos, eu usei aqui a
a regra de Laplace, o teorema de Laplace, que é através dos cofatores. Então, de novo, para resumir agora e usar a simplicidade. É mais difícil? É, um pouco mais trabalhoso no início até vocês entenderem essa questão de cofator e menor complementar. Mas com matrizes acima de ordem 3, ela é somente essa regra que tem como usar. Então, só vou eliminar aqui simplificar agora o cálculo, vou apagar tudo, desse caso aqui. Quando tem um zero, eu posso simplesmente pegar ou essa linha aqui que ele está, essa coluna que ele está, ou essa linha que ele está. Qual é o melhor para mim? Eu não vou trabalhar com negativo aqui, tá? Vou trabalhar só com números positivos. Então, eu vou pegar essa coluna aqui. Fica a critério. Eu poderia pegar qualquer um dos dois aqui. Né? Qualquer linha, qualquer coluna usando esse elemento aqui. Então, vou apagar de novo. Vou pegar esse aqui e vou reescrever aqui em cima. Então, seria 4 vezes o C em 2, mais 0 vezes o C 2, 3, mais uma vez o C 3, 3. Bom, nesse caso, esse aqui não preciso calcular, porque 0 vezes o valor que der aqui vai zerar. Então, eu preciso calcular o C1, 2 e o C3, 3. Então, eu vou calcular o C1, 2 primeiro. Né? Então, eu vou calcular o C1, 2. Né? Não, C1, 2 não, desculpa, aqui é C1, 3, né? Porque é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Então, aqui, na verdade, deixa eu tentar apagar aqui. Vamos escrever aqui. Aqui é 3, tá? C1, 3. Nossa, não ficou legal. Vou escrever de novo. C1, 3. Desculpe. Tá? Então, vou reescrever o C1, 3 aqui. Porque eu peguei, na verdade, essa coluna aqui, a terceira coluna. Então, preciso calcular o C1, 3. C1, 3, na verdade, é menos 1 elevado na quarta. Ele vai dar positivo. Vezes, tiro esses elementos aqui. E vai dar menos 1, menos 2, 6 e 7. Com isso, vai dar 1 positivo vezes, isso aqui dá menos 7 mais 12, que vai dar 5. Então, esse elemento vai dar 5. Aqui dá 5. E, por último, o C33, que eu preciso calcular. Nota que, como eu peguei a coluna que tinha um zero, vai me economizar um cálculo de um cofator aqui. E o ideal é esse, quanto mais zeros tiver na linha, melhor. Para calcular o determinante dessa matriz. Vou calcular agora o C33, e nesse caso, eu tenho que tirar essa linha e essa coluna, né? Então, o C33 vai ser o menos 1 elevado na 3 mais 3, que é 6. Como é par, vai dar positivo, né? E esse é o intuito. De 3, 5, menos 1 e menos 2. Isso aqui dá menos 6. Menos 6 com menos 5 dá mais 5. Isso aqui dá menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 deu menos 1. Então, aqui deu menos 1. Vamos calcular. 4 vezes 5 dá 20. Mais 0. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Então, deu 19 o determinante dessa matriz aí, usando a terceira coluna aqui. Poderia pegar a segunda linha, também daria o mesmo resultado usando pela regra do teorema de Laplace, ou, né, pelos menores complementares, depende do livro que está. Deixa eu apagar aqui, vamos tentar ir adiante.
E é isso que ele fala aqui, ó. Se vocês olharem uma regra de uma matriz de ordem 2, né? Que é a regra que eu tinha feito para vocês. Se eu pegar esse elemento aqui, ó, vou escrever o elemento mais o complementar dele. Mas quem é o complementar dele? Né? Ó, se eu tirar essa linha, essa coluna, fica esse aqui, vezes esse elemento aqui, que na verdade é o produto desse vezes esse, mais o produto desse por esse. Porque se eu pegar essa primeira linha aqui, ó, mais esse elemento vezes o complementar dele, que na verdade é esse elemento que é o complementar dele. Então eu sigo se eu aplicar o teorema de Laplace aqui na ordem 2, é a própria regra aqui, onde define que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então ele chega na mesma resolução, né? E aí ele mostra aqui, né? E eu não vou seguir adiante aqui. Que ele fala da questão do teorema de Laplace. O matemático francês Laplace descobriu que o desenvolvimento de determinante de uma matriz por meio de cofatores pode ser feito com os elementos de qualquer linha ou qualquer coluna. Dizemos, então, qualquer fila. Isto é, não é necessário que utilizemos a primeira linha da matriz conforme a definição 2 vista anteriormente. Laplace provou que o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, com n maior ou igual a 2, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos respectivos fatores. E é isso que eu estou falando. Então, Laplace ele definiu essa questão de ser qualquer fila e qualquer linha e qualquer coluna, e aí ele definiu como fila. Então, tu pode usar o teorema de Laplace para matrizes maiores. E aqui, ó, o que eu falei, uma matriz de ordem 4, ó, ele preferiu escolher exatamente uma coluna ou uma linha onde tinha 2 zeros. Né? Por que isso? Porque daí esses zeros aqui vai fazer, ó, faz com que ela simplifique, ó. Peguei, ó, o elemento, né, o A12, que é, deixa eu pegar aqui, que é esse elemento aqui, ó, é o A12 vezes o seu cofator, né? Que aí eu tenho que vai cair numas matrizes de ordem 3 também, ó. Então aqui daí fica uma matriz de ordem 3. É trabalhoso, sim, bastante trabalhoso. Mas aqui, o A22 é 0. Então aqui eu não vou precisar calcular, nem aqui, porque aqui também é 0. Então eu preciso calcular só 2 cofatores. Mas só que esses 2 cofatores são matrizes de ordem 3. Pense numa matriz de ordem 5. Onde eu vou cair em matriz de ordem 4 e depois eu tenho que calcular o determinante de matriz de ordem 4 para 3 e de 3 para 2, se eu for usar esse. Então, quanto maior a ordem, mais trabalho dá. Então, uma matriz de ordem 5, ela dá bastante trabalho para calcular o determinante da matriz. Né? Daí, o que eu digo? Né? Tem software de auxílio aí para vocês, para que vocês confiram os cálculos de vocês. Ó, ele está dizendo que o determinante da matriz é 245. Eu vou digitar ela aqui, só um pouquinho, vou abrir aqui um software aqui. Menos 3, 1, 2, 0, 4, 0, menos 5, menos 2, 6, 13, 0. 7, 0, menos 5 e 8. Tá. Ó, eu uso o Silab aqui para conferir e digito aqui da seguinte forma: ó, menos 3, 1, 2, 0, ponto e vírgula para mudar de linha, 4, 0, menos 1 e 5, ponto e vírgula, menos 2, 6, 3 e 0, ponto e vírgula, 7, 0, menos 5 e 8. Acho que é menos 5 e 8, vamos ver. Ó, nota que eu
foi escrita a matriz, só vou conferir se é menos 5 ali. Então, ó, eu tenho a matriz escrita, a matriz A, e nesse caso aqui eu só determino DA, determinante da matriz A. Ó, notem que ele calculou aqui o resposta em 245, determinante da matriz A. Então, só para conferir, né? No caso, é um site gratuito, esse Silab, tem bastante apostila aí para vocês trabalharem. Onde é que eu quero chegar? Silab. Ele é gratuito, tá? Vocês podem baixar, eu acho que inclusive no celular, mas eu não sei usar no celular. Eu sei que tinha alguns alunos que usavam. Não me detive em usar isso aí no celular, mas dá. Então, tem algumas propriedades aqui que faz com que a gente não perca tempo, né, do determinantes, né? Que o determinante de uma matriz quadrada é igual a zero se a matriz possui. Isso aqui é bom, é bem importante de saber, né? Se uma fila for nula, todos os elementos iguais a zero, tranquilo, né? Vai dar zero o determinante. Isso é uma propriedade, vocês podem testar. Se duas filas paralelas são iguais, se eu tiver ou linhas ou colunas iguais, por exemplo, eu tiver uma matriz aqui, tá? Pegar uma matriz do tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? E, sei lá, 5, 6, 10, 3, tá? Note que eu tenho duas filas iguais aqui. Se eu calcular o determinante dessa matriz, vai dar zero. Tá? Vamos testar lá né? Vou botar uma matriz B aqui, do tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 5, 5, 3. Note que pela fila, ó, são duas filas iguais, a linha 1 e a linha 2 são iguais. Se eu calcular o determinante da matriz B, vai dar igual a zero. B maiúsculo. Eu defini o B maiúsculo aqui, eu tenho que colocar B maiúsculo aqui também, senão não entendo. Ó, resposta igual a zero. Então, define se duas filas paralelas são iguais ou proporcionais. Por exemplo, se eu pegar aqui e multiplicar a fila 1 por 2, e aí eu tenho 2, 4 e 6, né? Vou pegar aqui, vou digitar ela aqui. Aqui, ó, a fila 2, eu vou colocar 2, 4 e 6. Ó, notem o que aconteceu. Ela tem uma relação, se eu multiplicar a linha 1 por 2, eu vou chegar nessa linha 2 aqui. Então, se eu calcular o determinante de novo da matriz B, ó, vai dar zero. Até posso definir como matriz C, isso aqui, para não ficar... Ah, deu o mesmo resultado antes, né? Matriz C. Ó, a matriz C, e vou calcular o determinante da matriz C, né? Ó, deu igual a zero. Por quê? Porque a linha 1 e a linha 2, elas estão em combinação linear, né? Existe um número que eu multiplicando a linha 1, eu chego na linha 2. Ou o contrário, se eu multiplicar por 1/2 a linha 2, eu vou chegar na linha 1. Então, existe uma combinação linear entre eles. E aí ele fala aqui, ó, uma linha gerada, combinação linear de outras linhas. Se eu somar as duas e chegar numa terceira também, né? Isso aí, mas isso é em relação em combinação linear. O determinante de uma matriz quadrada não se altera se, e aí ele fala aqui, se somarmos uma linha, tomarmos uma fila, uma combinação linear de outras filas paralelas, o determinante da matriz quadrada não se altera. Então, se trocarmos ordenadamente as linhas por coluna, ou seja, a determinante da matriz A e a sua transposta vai ter o mesmo valor. Isso são informações importantes que se tem, para às vezes tu não precisar calcular de novo, tu achar a matriz, o determinante da matriz transposta, porque tu já calculou a matriz determinante da matriz A. Então, são coisas que é importante se saber.
O determinante de uma matriz quadrada de ordem n altera-se. E aí vem a questão. Trocando o sinal quando duas filas paralelas trocam de lugar entre si. Né? Se eu trocar as linhas aqui, vamos pegar aquela matriz inicial lá, que eu tinha feito. Né? Primeira matriz lá que eu tinha feito, a matriz A, se eu não me engano. Ó, a matriz A que eu tinha colocado era dessa forma aqui. Então, o determinante da matriz A é 245. Se eu trocar a linha 1 pela linha 2, né, vamos fazer a troca, ele diz que vai trocar de sinal. Então, vamos lá. Vou botar aqui 4, 0, menos 1, deixa eu tirar essa coisa aqui, e 5. E a linha 2 vai ser menos 3, que era 1, 1, 2 e 0. E vou colocar como sendo matriz F. Ó, note que o que eu troquei aqui, a A pela matriz F, ó, a linha 1 veio para a linha 2 e a linha 2 foi para a linha 1. Ele diz que muda de sinal, né? Então, vamos calcular o determinante da matriz F. Ó, o determinante da matriz F deu menos 245. Troquei uma linha por outra e trocou de sinal. Então, esse é importante, às vezes, tu trocar. Então, se eu ficar multiplicado por K quando os elementos de uma fila são multiplicados por K. Então, se eu multiplicar uma fila inteira por um elemento qualquer, então ele fica multiplicado por K. Então, se a fila inteira foi multiplicada por um elemento, o determinante dela só multiplica por K. Quando é multiplicado por K, quando a matriz é multiplicada por K, então o determinante dessa matriz é K na N. O que quer dizer K na N? N é o número de elementos que ela tem. Então, ele fica elevado, aumenta bastante, né, o determinante. Então, vamos lá. Vamos pegar a própria matriz ali. Eu vou dizer que G é 4 vezes a matriz F. Ali. Então, o determinante de G vai ser é 245 vezes, negativo, né? Vezes, são 16, né? Então, é 4. É K na N. Onde N é o que mesmo? Agora não. A ordem 4. Tá? 4 na 4. Tá? É a ordem da matriz, tá? K é o 4 que eu multipliquei. Então, vamos lá. Vamos para o cálculo. Deixa eu pegar uma calculadora. Como é que está a calculadora? Aplicativo, calculadora. Então, ó, 4 elevado na quarta. Opa. Não. 4 elevado na quarta deu 256. Vezes o 245 que nós tínhamos encontrado, 62.720. Só que é negativo, né? Então, tá lá. 4 elevado na quarta. K, que eu multipliquei 4, como a matriz é de ordem 4, onde é que tá? Então, ó, 62.720. Ó, 62.720.
Então, K elevado na N. N é a ordem da matriz, não o número eu tinha falado o número de elementos, né? Não, mas na verdade é a ordem da matriz. E aí tem algumas propriedades, teorema de Binet aqui, também, da matriz triangular, né? Se há uma matriz triangular superior, né, onde os elementos só são, para finalizar aqui, na verdade, o que é triangular superior ou triangular inferior? Se vocês olharem aqui, ó, aqui é a diagonal principal, né? Aqui é a diagonal principal, e todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. São nulos. Aqui tem um triângulo, ó, zerado, ó. E aqui a diagonal principal, e aqui tem um triângulo nulo, ó. Essa é uma triangular inferior e essa é uma triangular superior. Uma matriz quadrada triangular superior e inferior, né? O produto ou o determinante dessa matriz é exatamente o produto dos elementos da diagonal principal. É isso que ele está dizendo aqui. Então, esse pelo teorema de Binet, ele chega nesse, né, isso aqui é um exemplo de um produtório aqui, os elementos da matriz, onde os elementos são iguais, né? Na verdade, aqui é o 1, aqui é o 2, 2, aqui é o 3, 3, aqui é o 4, 4. Então, aqui, por isso que ele está dizendo, o produtório dos elementos onde o I é igual a J. Aqui, ó. Todos os elementos onde tem o I e o J igual, que são exatamente os elementos da diagonal principal. Então, o produto deles. Então, se eu tiver uma matriz, né, vou digitar lá, uma matriz K, dou uma matriz K com 1, 0, 0, 0, 0, não, 0 não, 2, 3, 0, 0, ponto e vírgula, 4, 2, 3, 0, e 1, 2, 3, 4, sei lá. Ó, se vocês olharem, essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 4, né? Triangular inferior, por quê? Porque todos os elementos estão abaixo da diagonal principal, tem elementos, são válidos, os que estão todos acima são nulos. Então, eu sei que o determinante dessa matriz vai ser 1 vezes 3 vezes 3 vezes 4, porque vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz vai ser 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4 dá 36. Então, o determinante dessa matriz K é 36. Vamos lá. Pelo teorema de Binet, ó, eu tenho que o determinante dessa matriz, tanto se ela é triangular inferior ou superior, ele afirma que o determinante dessa matriz é uma matriz, o determinante dessa, é o produto dos elementos da diagonal principal. Vou fechar aqui, não vou salvar, não, vou fechar, não precisa salvar, bom. Tá? E aí, aqui tem exercícios para calcular o determinante das matrizes. Notem que eu preciso montar as matrizes primeiro, né? A lei de formação da matriz está aqui, então tem que montar ela e a partir daí calcular o determinante da matrizes pedidas. Aqui já está ela exposta como uma matriz de ordem 2, ele pede o determinante da matriz A, o determinante da matriz A ao quadrado, lembra que A ao quadrado é a matriz A vezes a própria matriz A. Eu já trabalhei com operações com matrizes com vocês, certo? Só para eu me situar. Tranquilo? Alguém me responde? Tranquilo. Tá. Então, assim, ó, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Esses exercícios aqui, vocês vão resolvendo eles, eu vou colocar ele no SIGA lá como sendo um questionário.
como que é um questionário? O questionário, vocês vão abrir lá e vai aparecer, eu não sei quantas questões eu vou colocar, mas eu vou tirar daqui, vai ser dessas aqui. Talvez eu coloque todas, não sei. Eu aumento o prazo e coloco todas, não sei, vamos ver. E aí a questão 1 vai aparecer lá e vocês vão ter que marcar lá qual é a resposta que é a correta. Então vai ter 5 questões para marcar, porque fica mais fácil para eu corrigir também, né? Para não... E assim que eu termino o prazo de entregar, eu fecho aqui e já sai a nota direto para vocês. Tranquilo? E aí vão fazendo. Mas vocês têm tempo para fazer. Se quiserem, tiverem dúvida, podem me perguntar. Tranquilo. Vou parar aqui de apresentar. Vou parar de... alguma pergunta? Vou encerrar agora aqui. Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, vou parar de gravar. Eu vou colocar de novo o link da presença aqui para vocês. Tá no chat ali. Vou parar de apresentar. Vou parar de gravar. Meu computador tá... louco. Resolveu agora adentrar um monte de coisinha. Onde é que eu tô? Interromper a gravação, não interrompi ainda, porque apareceu tanta... Mas credo. Agora vai interromper.